Então, vamos lá, pessoal. Estamos voltando aqui. Tenho aqui com a gente o Rodrigo e o Caio. Eles são founders da Stoca. Rodrigo, Caio, prazer enorme estar aqui com vocês. Só contextualizando para quem está aqui com a gente, a história da Stella com a Stoca começou há 2 anos atrás, quando eles estavam indo para o Y Combinator e a gente começou a conversar. Não era a hora ainda para a Stella investir, mas continuamos a acompanhar a Stoca até o momento em que eles estão agora, que a gente está investindo. Eles saíram da rodada do Y Combinator e foram direto para a Série A, uma trajetória bem bacana em 2 anos. Então, queria que vocês contassem um pouquinho a trajetória de vocês e principalmente os 2 últimos anos da Stoca, que foi do começo até onde a gente está aqui. Vai lá. Legal. Bom, obrigado pelo convite, Laura, pessoal da Stella. Muito legal estar aqui com vocês. Eu vou contar um pouquinho da história, então, de como a gente surgiu, certo? Eu e Cava, a gente se conheceu enquanto a gente trabalhava na Uber Eats. Então, a gente Cava entrou um pouquinho antes, em 2017. Eu entrei em 2018, então a gente trabalhou muito tempo juntos ali no lançamento, na expansão da Uber Eats, né, para várias cidades do Brasil. E boa parte da nossa experiência foi com logística, entendendo como que os restaurantes venderiam mais. Eu cuidava do time de parcerias, Cava cuidava de produto, tecnologia, operações. Então, a gente acabou tendo vários projetos juntos ali. E boa parte dos top sellers da Uber Eats ali tinham a logística, a eficiência na cozinha, a eficiência na entrega como ponto principal, como ponto em comum. Isso começou a chamar a atenção da gente. A gente começou a entender que tempo de entrega fazia muito impacto na decisão de vendas. A gente acabou pensando em extrapolar esse conceito para outro setor, e o mais óbvio era e-commerce. A gente acabou tomando a decisão de testar, validar o projeto com uma série de marketplaces, com varejistas online, com transportadores, galpões, etc. E assim foi surgindo o conceito e a ideia da Stoca. Cava acabou saindo da Uber e foi como head de produto para a Rappi. Então, ele continuou com essa experiência em logística e entrega, não só mais em comida, né, e em refeições prontas, mas também em produtos. E acabou que a gente, em 2020, tomou a decisão de sair, né, da Uber e da Rappi e montar a Stoca, levantando um pre-seed e seguindo o caminho. Você quer Queria que você contasse um pouco da tua história também, Rodrigo, e aí já emenda falando o que é a Stoca exatamente, que eu acho que ninguém melhor do que vocês para descrever. Muito bom. Eu acho que, como o Caio falou, né, enfim, comecei com um background muito técnico, né, tive muita sorte, acho que, de a Uber abrir um pouco nossos olhos, a gente entender um pouco como a logística podia fazer a diferença, e eu acho que a Rappi, quando eu entrei lá, eu acho que foi aquele abrir os olhos, assim, no sentido de, cara, é possível, acho que dá para fazer alguma coisa. Eu sempre falo pro cara, eu sou a pessoa mais sortuda da Stoca, eu fui o primeiro, né, então ele me chamou, e aí, cara, juntos, assim, a gente já estava bem ávidos, assim, para começar, né, então, toda a ideia da Stoca, né, então a gente faz de ponta a ponta, né, o fulfillment na logística, que é desde a armazenagem dos produtos de um e-commerce até a entrega final, controlando toda a cadeia. Então, mas um grande diferencial, acho que o que a gente faz é que todo o nosso supply, vamos colocar assim, ele é através de parceiros, né? Então, hoje a gente está aqui no nosso galpão modelo, né? Que a gente tem um galpão modelo, mas a maior parte das nossas operações acontecem em galpões parceiros, que antes eram galpões B2B, né? De faziam pallets e grandes operações, e hoje a gente converte eles com tecnologia para operar e-commerce, né? Para operar de forma rápida, muito mais eficiente, o que traz para a gente grandes benefícios. Então vamos lá, acho que todo mundo faz a pergunta para vocês, mas eu preciso fazer para a gente endereçar o que deve estar na cabeça de um monte de gente. A gente viu a evolução do e-commerce no Brasil e um monte de marketplaces bastante robustos aqui, Mercado Livre, Amazon, Shopee. Como é que vocês enxergam o posicionamento desses marketplaces e se a Stoca compete, não compete, tem algum tipo de risco relacionado ao crescimento dessas plataformas? Legal. Então, a gente não se coloca como um concorrente e a gente não entende que os serviços de logística oferecidos por esses marketplaces atrapalham a gente de alguma forma. Por quê?
diferente de algumas dinâmicas de fora do Brasil, né? Estados Unidos, por exemplo, existe a Amazon e não a Amazon, né? Então tem poucos canais, é um mercado mais binário. O Brasil tem vários marketplaces, então não existe um varejista que... É muito difícil achar um varejista que só venda em um canal. Então, normalmente eles vendem pelo Mercado Livre, pela Magalu, pela Shopee, ou Lyst, e assim por diante, canal próprio. Então, usar a logística desses marketplaces, eles até usam por estratégia de marketing, para eles estarem mais bem ranqueados no marketplace. Só que no final, uma vez que eles mandam os estoques para o galpão, eles trancam, entre aspas, né? Então, eles apostaram que eles vão vender no marketplace A e às vezes o marketplace B está vendendo mais. Então, eles acabam tendo que comprar mais estoque para mandar para o B ou então pagar um valor para retirar. Então, não é uma conta que fecha muito para o varejista. Então eles acabam, tem um número mágico aqui, que os varejistas acabam mandando no máximo 20% para um marketplace, justamente porque eles não querem tancar mais volume de itens ali em um marketplace único, e aí 80% desse volume de vendas fica, ou deve ficar num lugar neutro, que é justamente o conceito da estoque. Então esse é um pouco de como a gente se posiciona, a gente enxerga o mercado. A neutralidade é uma grande vantagem da estoca, principalmente no mercado que tem vários marketplaces presentes. E aí, queria falar um pouquinho do posicionamento de vocês. A Estoca hoje tem, para vários contratos, um preço competitivo, mas vocês não querem se colocar como uma opção de baixo preço ou a opção de menor preço. Então, eu queria que vocês contassem um pouco qual que é as diferenciações que vocês estão buscando e o posicionamento e qual que é o tipo de cliente que vocês estão atendendo. Eu acho que é importante as pessoas entenderem. Legal. Eu vou falar um pouco sobre o mercado e Cava, acho que pode falar muito sobre o nosso diferencial. A gente até fez uma pesquisa no passado, a gente está exatamente na mediana ali, né? A gente não está nem muito barato, nem muito caro. E a gente se posiciona dessa forma porque a gente entende que a gente precisa ser competitivo para os médios varejistas, então nosso ICP, nosso cliente ideal ali é um e-commerce de 1.000 a 5, é um range grande, né? 1.000 a 50 mil pedidos, mas é a turma que a gente atende. E aí são marcas de moda, cosmético, pet, tudo, e etc. Então a gente entende que a gente precisa ser competitivo em preço, mas o nosso grande diferencial é a eficiência. Então a gente entrega mais rápido, e aí Cabo já explica como que o WMS, nossa tecnologia, e o OMS e tudo mais funcionam e faz com que a gente consiga entregar mais rápido. A gente entrega uma visibilidade que não existe no mercado brasileiro, então o varejista consegue entender o nível de estoque, consegue ter automação ali de emissão de nota, etiqueta de frete, então eles precisam ter menos gente no back-office. A gente dá insights ali analíticos para eles tomarem a decisão de melhor compra, melhor momento de compra, quanto eles compram, onde que eles alocam, mas basicamente o nosso grande diferencial é a eficiência que a gente entrega com tecnologia e, ao mesmo tempo, a visibilidade do processo. Mas acho que vale a pena a gente contar um pouco sobre a câmera e tudo mais. Perfeito. Eu acho que uma coisa que a gente sempre, quando a gente começou, né, quando a gente entrou a gente veio de Uber, Rappi, né, grandes startups, big techs, foi um choque, assim, ver como realmente a logística no Brasil e na América Latina ainda está bem atrás de tecnologia, né? Eu brinco que, cara, tudo funciona à base de planilha, e-mail e fé, sei lá, porque é incrível como as coisas são entregues ainda no Brasil. Então, tinha um espaço muito grande, realmente, para a gente, com pouca tecnologia, já conseguir implementar eficiências muito grandes dentro de galpões, o que já existiam, e a gente começar a evoluir bastante. E, a partir disso, começar adicionar certas coisas, né? Adicionar receitas acessórias até, né? Muito valor no meio desse processo. Né? Então, porque a gente controla a tecnologia de ponta a ponta, a gente consegue colocar uma página white label, por exemplo, para as nossas marcas conseguirem fazer o rastreio. A gente tira a foto de todos os pacotes na hora que estão saindo para conseguir mostrar para o cliente final o que ele vai receber. A gente tem uma operação totalmente paperless, né? Que a gente fala que é tudo totalmente mobile. Então, são várias pequenas coisas, porque a gente usa muita tecnologia, a gente consegue dar uma experiência muito bom, né, para o e-commerce e, obviamente, não é para o cliente final, né? Eu acho que, até comentando um pouco da pergunta anterior, né, eu acho que os marketplaces vindo com fulfillment, eles estão acostumando o cliente mal, entre aspas, né? O cliente sempre quer mais rápido e tudo mais, e agora com a Estoca, né, marcas que não necessariamente estão nos marketplaces também conseguem oferecer esse serviço. Conta um pouco, o que vocês imaginam que vai ser a Estoca daqui 10 anos? Qual que é a visão de vocês? E aí, um pouquinho para a Estoca e um pouquinho para o mercado, dando um contexto assim de qual que é
qual que é a visão de evolução do ecossistema como um todo. Legal. A gente entende que, bom, a visão da Stoca é muito acompanhando o que Cava comentou, né? Os marketplaces acabaram desbravando ali a logística online, a logística de e-commerce, e acostumou mal, né, os clientes, os consumidores a receberem rápido, com previsibilidade e tudo mais. Então, a nossa visão é quebrar a barreira ali de geográfica, os desafios geográficos que o Brasil imprime. Então, eu sou da Bahia, por exemplo, moro em São Paulo há 7 anos, sei que no Nordeste a turma não compra, o pessoal não compra por comodidade, compra porque não tem na cidade ou porque é mais barato. Ninguém compra como aqui, que vai receber no mesmo dia, então tem aquela comodidade. Então, a visão da Stock é entregar a experiência que existe em São Paulo para outros estados do Brasil. É um desafio gigantesco, não só de abertura geográfica, né, de operação, mas principalmente de dados, para entender como que a gente espalha os estoques. E tem um componente bem especial no Brasil, que é o desafio fiscal. Então, como que a gente quebra barreiras fiscais, como que a gente usa portarias que foram criadas pelos marketplaces que desbravaram esse caminho. E a gente consegue, por exemplo, esse galpão aqui, a gente tem uma portaria que foi aberta pelo Mercado Livre, então a gente consegue também surfar um pouco dessa onda, mas a nossa missão é entregar a mesma experiência que existe de e-commerce aqui, de logística para e-commerce aqui em São Paulo, para todas as cidades do Brasil, e não é um desafio trivial, né? É bem robusto. Então, esse é um pouco do que a gente pensa. E aí, Rodrigo, conta um pouco em termos de evolução do produto, roadmap, vocês pincelaram um pouco a coisa dos dados, que mais que a gente vai ver a Stoca fazendo aí nos próximos anos? Muito bem. A gente começou muito com, entre aspas, feijão com arroz, né? Vamos colocar assim, entre receber mercadorias, armazenar e despachar o mais rápido possível. E hoje a gente já consegue fazer customizações específicas por clientes e conseguir colocar, enfim, essas coisas até para o cliente final, né? Mensageria de SMS, a sua encomenda está chegando e tudo mais. Mas o que a gente realmente está bastante focado como produto é melhorar ainda mais as nossas opções, a experiência do frete mesmo, né? Como você recebe, então como você acompanha, isso é uma coisa que a gente quer prover bastante. Fora também conseguir trazer coisas muito interessantes para marcas, como o Caio comentou, marcas maiores, também marcas grandes, B2B, são coisas que a gente está focando bastante em colocar, né? Isso, obviamente, dentro da esfera do que a gente pensa quando a gente está pensando talvez no supply chain, né? Quando a gente pensa na ponta do estoque, né? Mas na visão de 10 anos, assim, a visão do produto é realmente a gente subir, vamos, entre aspas, assim, na ponta do supply chain, até mesmo um procurement lá, e conseguir com a ajuda de dados e das informações que a gente tem, que são muito ricas aqui, do que vende mais, do que não, como é que a gente realmente consegue influenciar os nossos clientes e ajudar eles a venderem mais, seja com informações que a gente já forneceu aqui, ou para acelerar ainda mais essa cadeia, né? Deixar um supply chain cada vez mais lean é o sonho de qualquer e-commerce. Muito legal. Pensando aqui, então, nos desafios que a gente está olhando hoje, né, para poder chegar nessa visão dos próximos 10 anos, o que vocês enxergam do cenário hoje, inclusive a visão de vocês para o momento de alguns marketplaces como a Americanas e rumores de que outros possam estar com algumas questões importantes também. Então, se vocês puderem contextualizar sob o ponto de vista da Stoca, o que está acontecendo e se isso é um desafio adicional, uma oportunidade para vocês ou não, ou segue como estamos e aí eu queria ter uma noção aí de como que vocês estão olhando o momento atual. Legal. Eu acho que sobre oportunidade de médio prazo, a gente entende que, como o Rodrigo falou, como o Cava falou, frete é uma grande oportunidade. Então, a gente está hoje trazendo mais transportadoras para ser cada vez mais competitivo em preço e assim completar a visão de preço em prazo, né? E assim completar a visão, implementar a visão de estar presente geograficamente no Brasil inteiro. Mas a gente precisa começar primeiro com frete. E aí, frete, só para todo mundo entender um pouco do desafio, a gente tem não necessariamente uma transportadora vai performar bem para todos os ranges de pacote. Então, às vezes tem transportador especialista, tem até 1 quilo, outras até de 1 a 5 quilos, por região, às vezes por período, né, do ano. Então, na Black Friday tem transportadores que são mais confiáveis. Então, a grande tecnologia que a gente está implementando esse ano é um grande orquestrador de frete, para que a gente consiga selecionar a melhor transportadora para aquele tipo de pacote, para aquela região e para aquele período.
e aí se alguma transportadora eventualmente performar mal num determinado da semana, a gente já desvia o volume daquela transportadora para uma outra transportadora para que a gente consiga manter a CLA, né, tempo de entrega e tudo mais. Então esse é uma grande solução para que a gente, é um grande degrau, né, para que a gente possa entregar a solução de estar presente e ser eficiente em todo o Brasil. E o segundo comentário sobre Marketplace, a gente, tá super conturbado, né, todo esse ponto ali de marcas ali, Marketplace famosos, relevantes ali, com dificuldades. A gente entende que isso não atrapalha diretamente a gente e pode até, num eventual caso, até gerar uma oportunidade para a gente. Porque, como eu comentei, a gente não tem ali, 20% do estoque dos e-commerces são direcionados normalmente, né, para esses fulfillments dedicados. Americanas, por exemplo, tem um. Então, a gente entende que uma vez que esses marketplaces perdem relevância, esses 20% passam a ser uma oportunidade de logística para estoque. Então, esse é um pouco do momento, de como a gente enxerga. E sobre oscilação de demanda no varejo, por inflação e tudo mais, a gente tem visto, na verdade, na prática, que as nossas categorias foram menos impactadas. A gente esperava, por exemplo, uma queda de volume de dezembro para janeiro, como todos os anos acontece. Esse mês a gente cresceu. Então, são marcas que vendem direto para o consumidor, não necessariamente estão ali concorrendo com prateleiras de marketplaces ou lojas físicas, então eles têm um canal próprio, são mais resilientes por conta disso. Então, a gente entende que essa oscilação do varejo muito provavelmente não vai interferir muito na operação da estoque. Bom, e aí, vocês acabaram de levantar a rodada, qual que é a expectativa? Aonde que vocês estariam confortáveis de falar agora é a hora da Série B e quais são os desafios para chegar lá? Legal, a gente tem a nossa meta para esse ano é processar um volume, pelo menos, de pedido, né, de pelo menos 400 a 500 mil pedidos por mês. Esse é um grande milestone para a gente. A gente vai fazer isso entregando mais tecnologia e todas as ferramentas que a gente comentou mais cedo. E nossa grande missão agora é entregar nosso resultado, nossa meta de 2023, construir nosso time. Então, a gente hoje está com 65 pessoas, a ideia é chegar a um time de 120 pessoas nos próximos meses e entregar dessa forma esse resultado e partir para a Série B uma vez que a gente chegue nesse milestone. Boa. Gente, muito legal, obrigadíssima. A gente está aqui não só na torcida, mas com toda o que vocês precisarem aí para chegar nos milestones e levantar junto à rodada de Série B daqui um ano e pouquinho. Mais uma pergunta. Peraí, então vamos ver. Peraí, gente. Como que é o cenário competitivo em relação ao porte de clientes que vocês trabalham e quais são os players mais relevantes? Então, a gente compete, nosso principal concorrente hoje ainda é a Infracommerce. Só que a Infracommerce é super especialista em marcas maiores, eles têm tentado, eles compraram a Pier 8, que é um operador de pequeno e médio, então eles hoje talvez seja o nosso maior concorrente. Fora a Infracommerce, a gente compete com operadores locais, que normalmente são operadores mais super low-tech, que às vezes controlam a operação num Excel e não num WMS, não conseguem priorizar a onda de separação, não conseguem ser eficiente como a gente consegue. Então, esse é um pouco do cenário. A gente foca em marcas médias, médias e grandes, então eu diria que grande e médio às vezes tem conceitos diferentes, marcas de 1.000 a 50 mil pedidos. Então, no tier ali de até 10 mil pedidos, a gente concorre com players mais locais. No tier acima de 10 mil, a gente concorre com Infracommerce, mas é mais ou menos assim que a gente enxerga o mercado. Boa. Obrigadíssima, gente. Obrigado pelo convite, pessoal. Pelo espaço aqui, que foi muito legal.